Olá, vamos dar início ao grupo de estudos das obras básicas da Escola Espírita Francisco Xavier. Vamos à nossa prece. Querido amigo, amado Senhor Jesus, mais uma vez, em pensamentos, nos reunimos em Teu nome. Abençoa, Senhor, os nossos propósitos e que o Teu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Que assim seja. Olá, amigos, mais uma vez aqui juntos para darmos prosseguimento ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. Nós que somos o GEOB, o Grupo de Estudos das Obras Básicas da Escola Espírita Francisco Xavier. E nós já estamos no capítulo 2º do livro 1º das Causas Primárias, cujo título é Elementos Gerais do Universo. Na semana anterior, nós vimos o item Conhecimento do Princípio das Coisas, onde vimos que Kardec pergunta se é possível ao homem conhecer o princípio das coisas, o princípio de tudo, se pela ciência o homem pode conhecer e penetrar nos segredos da natureza, e se além da ciência é dado ao homem receber de outras formas, através de comunicações de uma ordem mais elevada, aquilo que ainda lhe escapa por meio dos sentidos. Nós vimos a resposta que os espíritos deram e hoje nós vamos entrar no item 2, que trata sobre espírito e matéria, que começa com a pergunta número 21, em que Kardec vai perguntar aos espíritos: a matéria existe desde toda a eternidade, como Deus, ou foi criada por Ele em um tempo específico? A matéria existe desde sempre, assim como Deus, ou foi criada por Ele em algum momento específico? Vamos ver qual a resposta os espíritos deram a Kardec. Somente Deus o sabe. No entanto, uma coisa que a razão lhes deve indicar é que Deus, modelo de amor e caridade, jamais tem estado inativo. Por mais distante que possa figurar o princípio de sua ação, há como imaginá-lo um segundo na ociosidade? Os espíritos disseram: nós também não temos ainda essa resposta. Nós não o sabemos, porque quem sabe é Deus, porque existe desde sempre. Mas se a gente for utilizar a razão, eles nos sugerem, se Deus é um modelo de amor e de caridade, está incessantemente ativo, criando por todo o tempo, dá para a gente imaginar, por mais distante que seja, algum momento em que ele não estivesse criando nada? A partir daí, nós tiremos as nossas conclusões. Então, dá para imaginar que se Deus existe desde sempre ele está criando, né? Como tudo, a criação dele, foi essa a resposta dada pelos espíritos. E na pergunta número 22, Kardec segue perguntando: define-se geralmente a matéria como o que tem extensão, o que pode provocar impressão sobre os sentidos e o que é impenetrável. Essa é uma definição exata? Lembremos que essa pergunta é em 1857. Antes, né? Porque 1857 foi quando o livro foi publicado. Kardec já estava há um tempinho fazendo
essa pesquisa. Então, define-se geralmente a matéria, ou seja, naquela época, a definição que nós tínhamos da matéria é o que tem extensão, o que pode provocar impressão aos sentidos e o que é impenetrável. Essa definição é exata? Vamos ver o que os espíritos responderam. Sobre esse ponto de vista, é exata, porque fala-se segundo o que se conhece. Mas a matéria existe em estados que são desconhecidos ao homem na Terra. Pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que não provoque nenhuma impressão sobre os sentidos. No entanto, é sempre matéria, mesmo que para os homens isso não o seja. E aí nós temos uma nota aqui na nossa tradução que sobre a consideração a pergunta de Kardec quando ele fala impenetrável, né? A nota aí, impenetrabilidade é o termo define a incapacidade que dois corpos têm de ocupar o mesmo espaço simultaneamente. Não deve ser confundido com extensão, que é simplesmente a capacidade de ocupar o espaço, né? Essa fonte aqui é uma nota de Allan Kardec. Isso. Então, ele explicando que quando ele fala em impenetrabilidade, é incapacidade de dois corpos de ocuparem o mesmo espaço simultaneamente, que não deve ser confundido com extensão, porque ele diz também na pergunta que é extensão. E os espíritos dizem, bom, do ponto de vista que você está colocando aí neste conceito de matéria, tá exato. Só que você está falando segundo o que você conhece, segundo essa época. Hoje nós já temos definições totalmente diferentes de matéria. Já falamos em antimatéria, já falamos de matéria escura. Então, olha a precisão quando os espíritos dizem segundo o que se conhece, porque para o que se conhecia à época estava correto essa definição que foi dada. Mas, ele diz, a matéria existe em estados que são desconhecidos ao homem da Terra. Hoje ainda o tem, mas naquela época mais ainda do que o que nós temos hoje. Porque hoje nós já temos conceitos de antimatéria, nós já temos conceito de matéria escura. Então, vale a pena a gente dar uma pesquisadinha para atualizar os nossos conceitos hoje de matéria e fazer uma comparação, fica aí como prazer de casa, ao conceito que Kardec trouxe aqui quando ele faz a pergunta aos espíritos lá em 1857 e o conceito que nós temos de matéria hoje. E quando os espíritos diziam que, segundo o conceito vigente, isso poderia estar exato, mas que a matéria existia em estados que naquela época eram desconhecidos ao homem da Terra. E hoje também ainda tem muita coisa desconhecida. Mas eles já alertam. A matéria pode ser tão etérea e sutil que não provoque nenhuma impressão aos sentidos. Porque na pergunta de Kardec, ele diz que no conceito atual, vigente na época, era aquilo que impressionava os sentidos. E os espíritos dizem, pois a matéria que não impressiona os sentidos, no entanto, é matéria, mas é tão etérea, é tão sutil, que não impressiona os sentidos que nós utilizamos aqui. Olha. Interessante, né? Então, vale a pena a gente ir buscar fazer essa comparação, pesquisar os conceitos de matéria que nós temos hoje, física, na química, na cosmologia, e ver
resposta dos espíritos à luz do que hoje nós já conhecemos, mais do que naquela época, para ver o quanto essa resposta faz sentido. Mas só que essa pergunta 22, ela tem, Kardec faz um complemento, ela tem a 22A. Então ele diz assim, então, já que é uma definição do ponto de vista do que a gente conhece, qual é a definição que vocês podem dar à matéria? Qual definição podeis dar à matéria? Então, qual a definição de vocês? Resposta dos espíritos. A matéria é o liame que prende o espírito. É um instrumento que ele usa e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce a sua ação. Kardec diz, ok, já que essa definição que eu perguntei de matéria, se está exato, vocês disseram que é segundo o que nós conhecemos, então qual é a definição de vocês para a matéria? Já que existem matérias num estado que nós ainda não conseguimos compreender pelos sentidos e no conceito atual é aquilo que pode provocar impressão aos sentidos. O que é que vocês dizem? Qual é a definição de vocês para a matéria? É o liame, é aquilo que liga, que prende o espírito. É o instrumento que ele usa e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce a sua ação. E tem um comentário de Kardec. Sabemos que algumas perguntas, Kardec, após a resposta dos espíritos, ele faz o comentário. O comentário de Kardec é: sob esse ponto de vista, pode-se dizer que a matéria é o agente, o intermediário, com a ajuda do qual e sobre o qual age o espírito. Ou seja, a matéria é o que o espírito se utiliza para se expressar. É necessário a matéria, essa ligação, esse instrumento. É um instrumento para o espírito, sobre o qual, ao mesmo tempo, ele é envolvido por ela, ele toma essa matéria para dar expressão, para se manifestar, ao mesmo tempo que ele exerce ação sobre ela. O espírito utiliza-se dessa matéria, perispírito, é uma matéria sutil, quintessenciada, e ele age sobre essa matéria, que ele utiliza esse instrumento de que ele se reveste para se expressar, principalmente no plano espiritual. Então, Kardec, resposta dos espíritos, que é um liame que prende o espírito, um instrumento que ele usa e sobre o qual, ao mesmo tempo, ele exerce a ação, tanto ele utiliza como exerce ação sobre ele. E Kardec resume, então, desse ponto de vista, pode-se dizer que matéria é agente, é um intermediário com a ajuda do qual o espírito age, ele se utiliza para atuar. E para fechar hoje, para que nós possamos pesquisar um pouquinho e na semana seguinte nós pudermos dar prosseguimento, porque hoje nós estamos falando de espírito e matéria, vimos até aqui as perguntas sobre matéria. Como os espíritos respondem na definição de matéria, que é o que liga, o que prende o espírito, é um instrumento que ele se utiliza? A pergunta seguinte de Kardec, a número 23, e o que é espírito? O que é o espírito? O princípio inteligente do universo.
Lembrando que a pergunta que é Deus, a resposta é inteligência suprema, causa primária, espírito, princípio inteligente. Ou seja, que vem dessa causa inteligente, dessa inteligência suprema, porque ela é causa. Então, o espírito é resultado, é fruto dessa inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Hoje nós vamos ficar por aqui. Nós encerramos hoje com a pergunta número 23. Então, nós vimos a pergunta número 21. Se a matéria existe desde que Deus existe. Na 22, vimos que Kardec dá a definição atual de matéria e que se essa definição estava adequada, os espíritos dizem que do ponto de vista dessa ideia, sim, mas essa ideia é limitada, porque é segundo o que se conhecia até então, mas que podem existir, que existe matéria de uma forma e de uma maneira tão etérea e sutil que não impressiona os sentidos. Na pergunta 22A, Kardec vai dizer, então definam vocês o que é a matéria, e os espíritos vão dizer que é o que prende, é o liame que o espírito se utiliza, ou seja, é um instrumento para o espírito. Kardec sintetiza dizendo que é o agente e, ao mesmo tempo, é o intermediário sobre qual o espírito age, o espírito atua. E, logo em seguida, ele pergunta o que é o espírito. E os espíritos respondem que é o princípio inteligente do universo. Semana que vem a gente vai penetrar um pouquinho mais nesse princípio inteligente do universo, ok? Vamos ficar por aqui hoje, lembrando que aqueles que ainda não se inscreveram no canal, se inscrevam, divulguem para que outras pessoas possam estar estudando aqui com a gente, fazendo parte do nosso grupo de estudos das obras básicas, que enquanto nós estamos nesse modelo, pode propiciar a um número maior de pessoas estar participando do grupo, até que nós possamos voltar à nossa casa, a Escola Espírita Francisco Xavier. Então, curtam o vídeo, se inscrevam, toquem no sininho das notificações, porque assim, toda quarta-feira, no momento em que nós estivermos estudando, vocês receberão a notificação, ok? Um beijo no coração de todos. Vamos orar? Querido amigo, amado Senhor Jesus, nós te agradecemos por esses momentos de reflexões. Que o teu amor, querido Senhor, possa sempre encontrar eco em nossos corações. Beijo no coração de todos e até a semana que vem.